Nascido em 1919, o psicólogo norte-americano Leon Festinger atuava nas áreas de psicologia infantil, psicologia experimental e psicofisiologia, mas foi seu trabalho na psicologia social que se tornou mais conhecido. Em 1957, publicou o livro A Teoria da Dissonância Cognitiva, que deu origem a vários experimentos e nos explica sobre a dissonância cognitiva. Festinger costumava dizer que, como seres humanos, nós estamos sempre tentando alcançar a harmonia entre nossa mente, que são pensamentos, crenças, tanto sobre nós quanto sobre o mundo, e nossas ações. A dissonância cognitiva fala sobre como a desarmonia nos afeta e estamos sempre buscando evitá-la. Quando nos deparamos com esses conflitos entre nossas crenças, nossas atitudes, nossos comportamentos, isso gera um estado de desconforto psicológico, que nós podemos chamar também de tensão. Essa tensão obriga o sujeito a criar novas ideias ou novas atitudes que aliviem a tensão e sejam complementares ao seu sistema de crença. Então é como você criar uma desculpa para algo que você fez, mas você não concorda em ter feito. Mas como exatamente isso acontece? E por quê? Bom, nós temos as nossas atitudes, que são formadas por componentes cognitivos, afetivos e tendências comportamentais. Nossas atitudes podem ser tanto positivas quanto negativas. Quando nossos comportamentos contrariam certas atitudes, nossa mente entra em conflito e acaba criando uma dissonância. Leon Festinger também fez contribuições para a psicologia experimental e a psicologia social. Ele enfatizou a importância da pesquisa empírica para testar teorias e desenvolveu métodos rigorosos para o estudo do comportamento humano. Um dos seus estudos mais famosos foi o experimento da festa de culto de fim do mundo, conhecido como a profecia do Festinger. Ele infiltrou-se em um culto que acreditava que o mundo ia acabar em uma determinada data. E quando o evento não concretizou, em vez de simplesmente abandonar suas crenças, os membros do culto reinterpretaram a situação. Dentro dessa realidade, nós encontramos no cotidiano um pastor que vive esse grande conflito, entre a religião e entre o vício de fumar. Ele é um líder religioso, coordena a igreja junto com a sua esposa, que também é pastora. Então eles estão à frente dessa igreja, à frente dos fiéis, à frente das pessoas que seguem essa religião. E ele costuma pregar que para aqueles que tiveram experiência com Deus, para aqueles que vivem a fé, a qual ele está à frente também como pastor, guiando seu rebanho, guiando suas ovelhas, não devem mais viver os vícios, seja vício de alcoolismo, seja vício de fumar, seja qualquer outro vício que a pessoa viva, ela não é mais chamada a viver isso porque ela vive uma fé, vive uma religião. Porém, ele é uma pessoa que prega isso, mas vive esse vício do fumar, a qual nem mesmo a esposa dele sabe, Então, ele vive isso de forma escondida, para que nem mesmo a esposa, para que nem mesmo os fiéis saibam ou percebam esse vício dele. Então ele prega uma coisa e vive outra, vivendo esse grande conflito dentro dele mesmo, como se, conversando com ele, você percebesse que de fato ele vai tentando justificativas, colocando justificativas diante disso, para que se torne mais leve, esse grande conflito que ele vive com ele mesmo, de pregar uma coisa e viver outra. Mas afinal, qual que é a relação do nosso caso com a teoria? A dissonância cognitiva, ela seria como um desalinhamento de como que o sujeito pensa e o modo como ele se comporta. Nessa situação, a gente percebe que o pastor que fuma justifica aquilo que está em desacordo. Para ele, há ciência de que o tabagismo é negativo, porém ele tenta justificar sua atitude para evitar esse desconforto de contradições. Talvez ele pense que por ser um líder religioso, a sua ação não seja tão ruim, já que ele é um homem ativo na sua religião e ele prega suas ideologias. Logo, por ser uma pessoa boa e por ser um fiel, fumar não seja algo tão ruim.
A dissonância cognitiva se vê presente justamente nessa tentativa de justificar sua atitude, já que temos a contradição e a tensão psicológica do indivíduo. A intervenção que poderíamos aplicar nesse caso seria a terapia, para que possa levar o pastor a entender e refletir melhor sobre a própria responsabilidade nessa situação, fazendo com que ele entenda que ele tem liberdade de escolha diante do seu vício. Fazer também com que ele encontre um sentido para desejar parar de fumar. É uma maneira de objetificar a sua meta, facilitando o processo para ele próprio. Encontrar um sentido pode ser desde se livrar do peso de carregar um segredo até um valor a se seguir, como por exemplo, família, saúde, crença e etc.